No episódio anterior, Elisandro, o Grã-Mestre, encontrava-se no perigoso caminho da serpente, em busca de ser treinado pelo Sr. Kaiô. Foi nessa hora em que uma enorme crise surgiu diante do KOFcast, pois Zé Ninguém acabara de receber um misterioso e-mail vindo do temível Freeza. Apresse-se, Elisandro, a sociedade precisa do seu poder. Atenção, senhoras e senhores passageiros com destino ao melhor KOFcast da sociedade. Apertem os seus cintos que nós vamos decolar. Sejam bem-vindos para mais uma edição do KOFcast, com os nossos temas polêmicos, com esse nosso papo de bar, com essa roda legal de galeras aqui que a gente está conversando, para vocês presenciarem mais um episódio do KOFcast, que é unanimidade entre todos os ouvintes de podcast, eleito o melhor podcast por todos os nossos 5 ouvintes e minha mãe. Eu sou o Grão-Mestre, Elisandro dos Anjos. A gente vai falar hoje de um tema que muita gente não leva a sério, tem gente que leva a sério e que é um pouco da cultura popular, né? Talvez seja uma coisa que é mais comum para os paranoicos, porém, quem não é um pouco paranoico? A gente vai estar falando hoje de teorias da conspiração. Olá pessoal, meu nome é Gabriele Hanner, eu sou a Viúva Negra e preparem-se para conhecer o lado negro da força. E aí, nerd desconfiado, eu sou Alessandro Santos, o Zé Ninguém e Paul McCartney morreu. E aí galera, aqui é o Anderson, Game Over. E já viu alguma coisa que é mais terrorista do que o Enem? E aí pessoal, aqui é o Davi Cardoso, o Senhor Dharma, e eu não tenho nenhuma referência pra falar. Oi pessoal, eu sou o Robson Matheus, mais conhecido também como o Estagiário, né? Vocês vão ver aí no decorrer do KOFcast a respeito sobre isso e, claro, a minha nova participação aí. Então pronto, galera, eu reuni esse cast de celebridades, né, de pseudos pensadores, de filósofos da contemporaneidade pra gente falar de uma série de teorias, né? Esse tema, ele acabou sendo curioso, sendo pautado, porque a sociedade, ela sempre foi envolvida em muitas místicas, né? Eu acho que desde que o ser humano ele passou a conviver em sociedade, que a gente sempre tem aquele pé atrás de como as coisas elas acontecem, de quais são os mistérios, né? Que permeiam a humanidade, que permeiam o mundo ao nosso redor, o mundo natural, o mundo metafísico. E na modernidade essas coisas se reciclaram através das teorias da conspiração. O grupo aqui de celebridades que compõem o KOFcast, cada um escolheu uma teoria para poder explicar para você, ouvinte, né, para que você possa sim refletir. A verdade está lá fora? O que é a verdade mesmo? Is this real life? Né? Somos frutos de alienígenas, de Adão e Eva? É o governo manipula tudo, a mídia? Como é que funciona? Se prepare, senta na cadeira, não se assuste. Tudo isso aqui é brincadeira. Ou não. Ou não. Mas primeiro, solta a vinheta aí, editor. Grã-Mestre, você sabe o que é teoria da conspiração? Solta aí, estagiário. É tudo aquilo que explica um evento histórico ou atual como sendo resultado de um plano secreto levado a efeito geralmente por uns conspiradores maquiavélicos, né? E poderosos da sociedade secreta. Lembrando que se tiver alguma coisa errada aí é porque ele é estagiário, a culpa é dele. E ele tá lendo isso. O nosso estagiário, ele fez esse papel de pesquisa, né? Ele foi buscar pra você uma definição, né? De onde vem esse termo de conspiração, de teorias da conspiração. Só que eu queria saber a fonte disso aí. Até porque, falar por falar, qualquer um. Obrigado pela sua resposta. Isso me diz muito, esse silêncio, ele evidencia que a nossa informação ela é confiável. Então, se você não sabe, whatever, pesquisa aí por sua conta. Ele pesquisou no Wikipedia. Ok, então se tá na internet... Brasil Escola. Se tá na internet, é verdade, né? Então vamos fazer o seguinte. Eu queria que cada um de vocês me dissesse aqui qual foi a teoria da conspiração que vocês escolheram para tratar hoje, até para o nosso telespectador ficar mais ou menos ciente do que a gente vai falar. Quando a gente fala de teoria da conspiração. Primeiro, eu queria ouvir de vocês o que vocês entendem por teoria da conspiração. O que é uma teoria da conspiração? E segundo, por que vocês acham que é importante a gente falar disso? Por que vocês acham que é divertido a gente tocar nessa temática?
Então, pessoal, eu escolhi aqui o tema da nova ordem mundial em relação aos Illuminati para ser a minha teoria da conspiração dissertada hoje aqui nesse podcast. Se ela sumir, já sabem de quem foi a culpa. Pois é. Mas, enfim, eu acho que é importante que a gente conheça das teorias da conspiração até para o nosso próprio entretenimento e também para o nosso conhecimento, que muitas coisas que acontecem nos dias de hoje têm relação com essas teorias das conspirações que a gente vai apresentar aqui. Eu achava que teoria da conspiração era viagem só de galera que não tinha mais muito o que fazer, ou então paranoia. Mas depois que eu comecei a pesquisar sobre a minha teoria, que é sobre a morte do Paul McCartney, que ele morreu em 1966, e o cara que tá hoje fazendo shows aí é um sósia dele, eu comecei a ficar noiado também, viu? Como todo mundo já sabe aqui, né, da sociedade, que eu gosto de esportes, e vocês ouvintes agora vão saber também, eu vou falar um pouco relacionado às teorias da conspiração relacionadas ao futebol, né? E eu acredito também que essas teorias, elas devem ser reveladas para que a sociedade, a população, saiba muito bem do que é que os e maquiavélicos empresários, né? Ele é estagiário. Sim, estou muito tenso aqui. Mas enfim, espero que vocês aí da sociedade acabem vendo as teorias aí que estão... Abram os olhos, sociedade. Sim, sim. Então, pessoal, falar sobre a existência de uma arma geofísica nos Estados Unidos. Repete isso aí. Uma arma geofísica nos Estados Unidos. Não Alguém sabe não o que entendeu? Alguém não entendeu? Uma arma Todos. que consegue controlar o mundo a bel prazer. Eu vou traduzir. É uma arma geofísica nos Estados Unidos. Foi isso que ele quis falar, não é? Exato. É um eco? É isso Eu aí. pensava que ela ia dar a definição Não, do que é porque era. realmente eu também. é porque eu não Ela- tinha entendido que era uma arma. É uma arma. Uma arma Ela é é um uma objeto dubladora. que serve Ela- pra... ela tá dublando. Era uma arma. É isso aí, é isso aí. Eu dei uma pesquisa sobre a Área 51, que eu acho que vocês todos sabem o que significa a Área 51, não é? É o que vem depois dos 50. Caralho. Meu Deus, beleza. Mas eu dei essa breve pesquisa porque eu sempre fui interessado nessa parte dos segredos que a humanidade traz. Claro que não tem respostas hoje, mas sempre quis saber o que se passa lá dentro. Então eu fiz essa pesquisa para tentar ter mais conhecimento sobre a famosa Área 51, para ver se Se é o Davi verdade ou não. desaparecer, a gente já sabe quem foi também. Então pronto, esses foram os temas, né, que foram propostos pelos nossos casters aqui hoje. E assim, a gente na verdade fez um balaio, tem muitas outras coisas que a gente pode abordar. Sei lá, tem gente que brinca com a teoria de que a humanidade ela é fruto de alienígenas. Tem a galera que brinca lá com a história de que o 11 de setembro, ele na verdade foi patrocinado pelo governo norte-americano, né? Então, nunca faltam teorias da conspiração, nem no mundo real, nem essas teorias dentro do ramo do entretenimento. Você bebe muito dessa fonte no cinema, na literatura, né? Sherlock Holmes brinca muito com isso, né? Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes, ele gosta de brincar com essa temática. Você vê também, sei lá, séries como House of Cards hoje em dia tão em evidência, porque é uma temática que ela traz curiosidade. Então acho que é interessante a gente conversar sobre isso, pra gente brincar, porque é uma coisa que é realmente curiosa. E a sociedade, né, como membros de uma sociedade secreta que somos, a Sociedade do Café, agora não tão secreta, você tá nos ouvindo aí, a gente se sente um pouco na obrigação de esclarecer alguns fatos em relação a essas teorias da conspiração. Muitas delas vão parecer pra vocês brincadeiras, outras vão parecer talvez mais reais, mas eu só peço que você não pire um pouco, né? Escute, se divirta, isso é um cast de entretenimento. E se tiver alguém aí Illuminati ouvindo, por favor, desconsidere o que a Gabi vai falar. A minha primeira teoria, né, que assim, ligada ao futebol, mas tem algumas aqui que eu vou falar. E a minha primeira teoria é da fuga alemã. Nossa, fuga alemã? Sim, a fuga alemã. Ele É um pouco de autismo. ok. Não. Mas espera que isso vai chegar também, Não, né? eu gosto desse seu monólogo, né? Desse seu argólon, né? Você falando com você mesmo. Sim, É porque sim. ele fala, ele responde diz assim: a fuga alemã? É, a fuga alemã. Ele tá conversando com ele mesmo, É cara. porque é a partir do embasamento dele. Sim, ao meu ver, né? Isso é esquizofrenia, em altíssimo grau. E como é que eu vou dar credibilidade Mas a uma teoria tem- da conspiração de um tem- esquizofrênico? Quem foi que contratou ele como estagiário? Quem foi? Ninguém sabe. Mas tem tratamento, Ele viu, Robson? simplesmente apareceu. Estagiários não Voltando se ao contratam, assunto, eles gente, aparecem. por favor. Fuga alemã.
A Alemanha Ocidental havia entregado os pontos, né, à Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental, na época, isso era na Copa de 1973, certo? A Alemanha Ocidental era a grande favorita, assim também como a Alemanha Oriental, a passar de fase na Copa de 1973. A fuga alemã era nada mais nada menos como a Alemanha Ocidental, ela perdeu para a Oriental, que porventura era fraca, certo? E ela perdeu por 1-0. A Copa de... A Copa foi em 74, Rocha. Desculpa, foi. Estagiário fazendo um trabalho Até dele. eu, olha aqui, até eu que não Ó, gosto de futebol. Sinceramente, eu passo uma semana fora, É porque é estagiário. né? Resolvendo questões de suma importância pra humanidade. Aí vocês me contratam esse estagiário. Cara, vai ser demitido agora. Robson, vai lá pra fora. Não, deixa ele, eu defendo ele. Eu defendo Não, os direitos ok. trabalhistas. Pessoal, O primeiro dia de estágio dele, ele tá nervoso. ele tá nervoso. A Copa foi em 74. A Copa foi de 1974, onde que a Alemanha Ocidental ela havia entregue os pontos para a Oriental, sendo que a Alemanha Ocidental era franca favorita a passar de fase, certo? E perdeu por 1-0 da Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental e Oriental era da época do... ainda da época lá de Hitler, né? Onde que um era socialista e a outra era capitalista. E a Alemanha Ocidental ela perdeu por 1-0, por quê? Para fugir do grupo de Holanda, Argentina e Brasil, né? E ficou ao lado de Suécia, a antiga Iugoslávia, que hoje pertence, né, à Sérvia e também à Polônia. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, o Robson. Você é um cara que curte futebol, curte essas paradas assim, mais do lance esportivo. E eu queria saber de você se você acredita de verdade. E aí sem fato de pesquisa, sem nenhuma fonte. Você acredita que exista algum tipo de conspiração, algum tipo de manipulação de resultado dentro do universo do esporte? Sim, E se existe, aí vou dar um exemplo, a manipulação do resultado de uma Copa do Mundo. O que se ganha com isso para que gere uma manipulação? O que você acha que as pessoas vão ganhar? Ah, beleza, eu vou escolher o país que vai ganhar. Isso muda o que, de fato? Na verdade tem uma série de coisas, né, Grã-Mestre? Porque vai depender muito dos cartolas. Cartolas que eu digo O jogo. Não. Na linguagem popular do futebol, cartolas são os grandes empresários, né? Os patrocinadores, os presidentes de grandes equipes, né? E eles acabam fazendo o quê? Acabam ganhando dinheiro, né? Acabam sendo patrocinados, acabando tendo uma manipulação no futebol, né? Onde que jogadores, os próprios empresários, os patrocinadores acabam vencendo, né? E ganhando esses milhões de dinheiros, né? Tem aquela coisa, como você disse também, a manipulação de jogos, tem também de Copa do Mundo, certo? De Copa do Mundo. Tem uma teoria da conspiração, onde que a Copa de 98, que eu vou falar agora também, que a Copa de 98 foi uma grande conspiração, certo? Para muitos aí, que foi assim, o Brasil acabou perdendo para a França, né? Ia ser pelo um placar de 1-0 apenas no gol de ouro, né? Do antigo gol de ouro, mas só que acabou perdendo por 2-0. Essa teoria aí acabou sendo revelada pela internet e tal. Pela internet. Sim, pela internet, internet, e por grandes pode pessoas. confiar. E por grandes pessoas, né? E até o autor disso Oscar Schmidt. Não. Michael Jordan, grandes pessoas. foi Gunther Schweitzer, né? Que foi o Como cara... é? Por favor. Gunther Schweitzer. Ok. Achavam que ele era diretor da ESPN, certo? E ele foi o mesmo, entre aspas, assim. Como achavam que ele era o diretor da ESPN? Até porque disseram que Tipo, ninguém sabia quem era o diretor pesquisas. da ESPN. Quem é? Não as sei. pesquisas diziam que ele era diretor da ESPN e também diziam que ele era um jornalista lá da Rede Globo. Pesquisas e mais pesquisas, né, pelos próprios jornalistas e tal. Quer dizer, Viram ninguém sabe quem é esse cara, de verdade. A Vou galera- dizer quem é. Vou dizer quem é o Gunther Vai, Schweitzer. diz aí. Na verdade, a própria ESPN, certo? Havia colocado lá um noticiário, informações dizendo quem é esse Gunther Schweitzer. Que na verdade, ele é um personal trainer. Não, sim. Como é, cara? Sim. Não, vai, eu tô acompanhando. E assim, o Gunther Schweitzer, ele na verdade é um personal trainer, certo? E que foi totalmente uma grande mentira. Dizendo que ele havia feito. E assim, se você pegar... Usaram o nome dele, é isso que Sim, você tá dizendo. usaram o nome dele. E assim, se você vê o texto que ele fez, entre aspas, né? De 1998, da Copa, dizendo que era uma farsa. E da Copa de 2014, você vai ver que é praticamente o mesmo. Ele diz lá, certo? Na de 98, que diz que o Leonardo falou que aquela Copa era uma grande nojeira e blá blá blá.
E sendo... Porque existe uma crença de que o Brasil, ele foi comprado, é isso, né, que você tá dizendo? Sim. Que há aí também uma outra teoria de conspiração dizendo que, na verdade, nós vendemos essa Copa pra França. Sim. Ok. E assim, lá no relato, lá no incrível texto... como o brasileiro perdeu, foi porque foi comprado, né? Incrível. O brasileiro ele não aceita perder, né? 2014 vai lá e toma E lá no próprio relato dele, dizendo que o Ronaldo... Isso na Copa de 98, gente. Que o Ronaldo não queria participar disso e tal. E só que a Nike, né, que era a grande patrocinadora, e é a grande patrocinadora dele, disse que ele tinha que jogar, porque senão ia perder todo o patrocínio. E do texto de 2014 é quase a mesma coisa, só muda o Ronaldo pro Davi Luiz. Então isso, aí a própria ESPN, voltando ao Gunter Schweitzer, a própria ESPN fez um noticiário, uma informação dizendo que na verdade ele é um personal trainer e não faz parte da direção da ESPN, enfim. E também a própria Globo diz. O cara conseguiu polemizar, porque Como é o senão nome do cara? o fato Gunter Schweitzer. Vamos desafiar Gostei. a língua do nosso Inglês, estagiário né? hoje. E Aí eu queria saber, só do Robson não, né? Eu queria saber aí de vocês, por exemplo, o que vocês acham que, sei lá, um conglomerado de empresas, né? Um conglomerado de interesses tenha, sei lá, ganhar com a conspiração em uma Copa do Mundo, por exemplo. Dinheiro. É a minha resposta. Não, sempre vai ser dinheiro. Claro que é dinheiro. Mas como o resultado de uma Copa do Mundo pode influenciar em dinheiro para um conjunto de empresas? Faço a menor ideia, mas eu venderia também. Eu acho que não é somente dinheiro que tá envolto disso. Aí você vê o quanto talvez, né, não seja limitado, por exemplo, ao universo dos esportes, né? Porque se você fala de dinheiro, é uma temática que, sei lá, vai permear vários campos da sociedade. Se existe isso dentro do ramo esportivo, que é teoricamente entretenimento, por que a gente não pode ter isso dentro da grande mídia de um modo geral, dentro do universo do jornalismo, dentro da política, não é? Muitas vezes o esporte ele é um palco que retrata relações que nós temos dentro do ambiente social. Então, sei lá, tem grandes empresários brincando com o seu entretenimento, ouvinte. Quer dizer, quando você sentar para assistir uma partida do Campeonato Brasileiro, como você vai saber que o campeão brasileiro já não foi definido? Ali é tudo teatro, tá tudo combinado. E só mais uma outra coisa também falando de Copas do Mundo, tem também um episódio, certo, dos Simpsons, que agora eu vou contar assim um pouco assim mais resumidamente, Mas onde que o Homer, Mas é verdade essa história do Simpsons, né? sim, onde que Os Simpsons é verdade. Passou na TV esse episódio, eu assisti também na internet, eu fiquei abismado quando eu vi aquilo. é uma parte da teoria da conspiração da Copa de 2014, certo? Onde que ele é convidado para ser um dos árbitros da Copa aqui no Brasil. E assim, a Copa das Confederações, onde que a final foi Brasil e Brasil e Espanha, foi por 2-0. E também no filme, os Simpsons joga contra uma equipe semelhante com a camisa da Espanha e tal, e vence por 2-0. Mas na final, contra a Alemanha, certo? O El Divo, né? Que na verdade é um garoto moreno, com um topete, semelhante a quem? A você. Neymar. Ao Neymar, né? Na verdade, o Neymar. E ele se contunde, mas assim, tipo, do nada ele se contunde e tal. E muitos jornalistas e aquelas pessoas que ficam direcionadas, né, às teorias da conspiração, acham que aquilo faz parte da Copa de 2014, né? Outros relatos também sobre a contusão do Neymar dizem que é farsa. Será? Porque o Neymar é cheio de tatuagem. E fotos que a gente pode ver no decorrer da internet aí, enfim, e ver que lá, o cara lá, o jogador, né, que é o Neymar, entre aspas, que tá lá na maca do hospital, não tem tatuagem. E fica, poxa, ele tirou? Como é isso? Então tem uma grande teoria da conspiração. Algumas coisas a gente pode dizer que são farsas, né, por causa dos textos lá do Gunter Schweitzer. Ô Robson, Né? quero só dar uma palavrinha. Tem um caso de uma enfermeira que filmou o Neymar indo pro hospital e ela foi demitida logo depois e o vídeo apagado totalmente da internet. Sim. Isso é verídico, certo? É vero. E assim, é uma grande farsa, mas tem aquelas coisas, os textos, né? Dizem que os textos que o Gunter Schweitzer fazia eram apenas aquelas correntes de Facebook, né? Que demonstravam ter essas correntes para repassar, dizendo que era uma farsa. Então, é uma grande teoria da conspiração em relação a isso. Será que é verdade? Será que não é? Mas em relação Não, a... se tá na internet, É é verdade. verdade. E- Isso nós já estabelecemos Simpsons aqui. é mais verdade. Se for não tem hipopótamo como rosa, ser. é Assim, verdadeiro. Você... Donald Trump tá aí Donald pra nos Trump. provar que Episódio dos Simpsons os aí. Simpsons, eles E- não erram. O cara que escreve, o roteirista dos Simpsons, ele é um precog, ele é um Uma cara visão do que futuro. prevê o futuro. Tipo, ele é o oráculo de Delfos da modernidade.
Então, gente, vamos falar agora sobre a nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? É uma ordem que é nova e é no mundo. Parabéns. Mas enfim, gente, eu não vou tanto abranger a nova ordem mundial, que na verdade é um novo governo, uma nova forma de poder dos Estados Unidos pro mundo, né? Porque envolve muito aquela questão dos Estados Unidos, do patriotismo que os Estados Unidos têm. Fala patriotismo de novo. Patriotismo. Ok. É tanto que o termo nova ordem mundial veio do dólar, onde no verso do dólar tem a pirâmide com o olho de Horus, o olho que tudo vê, tem o nome nova ordem mundial, ou seja, e aí envolve a questão dos Illuminati, que é onde eu mais entendo da questão da nova ordem mundial. Cuidado com o faz que você vai parte falar. deles. Se você for um Illuminati ouvinte, desconsidere, fique relax. Mas não se preocupe não, Gabi, o Tom Hanks vai te proteger, eu ligo pra ele. É melhor a gente não revelar a identidade dela, Gabriela Hanner. Errou. A família principal dos Illuminati, na verdade, os Illuminati é um conjunto de 13 famílias americanas que detêm 80% do poder mundial. Do dinheiro mundial, do poder monetário mundial. Você fala isso baseado em? Baseado no Wikipedia. Mentira. Ótimo. Eu assisti um documentário de 5 horas. Sim, gente, eu assisti um documentário de 5 horas falando sobre a nova ordem mundial e os Illuminati. Mas enfim, eles detêm 80% do poder aquisitivo do mundo e os outros 20% é disputado entre todo o mundo. Tu é um Illuminati, né, pra saber tudo isso e assistir um documentário de 5 horas, né? 5 horas. Eu sou satanista mesmo. Brincadeira. Estamos vendo. Mas enfim, a família mais conhecida dos Illuminati são os Rockefellers, que é tanto que tem diversas antagonias nos Estados Unidos, é tanto que isso vai envolver o atentado de 11 de setembro, que diz que foi planejado pelo governo dos Estados Unidos, que toda a sucessão de políticos, de reis e rainhas que existem atualmente no mundo e que já foram de famílias anteriores, gerações anteriores, tem um grau de parentesco. É tanto que nesse documentário ele faz uma árvore genealógica de todos os reis, rainhas, Elizabeth II, aí vem George Bush, vem... Até o Barack Obama tá envolvido nesse meio. É tanto que o maior medo da nova ordem mundial é os cristãos que colocam, dizendo que o anticristo, ele vai surgir durante o estabelecimento dessa nova ordem mundial. E com os Illuminati, eles têm o plano também de eliminar 80% da população mundial. É tanto que tem um campo, parecido com um campo de concentração da época do nazismo nos Estados Unidos, onde eles guardam enormes quantidades de caixões, centenas, milhares de caixões, que equivalem a mais ou menos 4 ou 5 pessoas adultas, grandes, ou em média 10 a 15 crianças pequenas. Ou seja, tem uma vasta área com muitos caixões. Pra quê? Caixões que equivalem a tantas pessoas, se eu for, vamos lá, no meu plano maquiavélico de vilão hollywoodiano, vou dominar o mundo, vou matar uma porrada de gente, só que eu sou gentil, vou enterrar todas, né? Uma coisa lá os caixões à mostra é pra manter galera. a ordem mundial, né? Mas enfim, aí a grande questão, como eles iriam matar tudo isso? Se todas essas pessoas, no Big caso... Brother. Não. 24 horas por dia de Também, Big tem Brother. também, mas enfim... Se é muito eles... fácil as pessoas cometem suicídio. Sim. Se eles são detentores de 80% do poder aquisitivo do mundo, quem nos garante que eles também não têm acesso a tudo aquilo que nós comemos e consumimos e vemos e tudo? Mas existem diversos boatos de que aviões contendo substâncias tóxicas passam pelos céus de grandes cidades de todo o mundo, despejando esse líquido. Agrotóxicos. Não é agrotóxico, é tóxico mesmo. Já tá acontecendo. Pois é, enfim. Meu Deus. Esse líquido, ele é derramado e em relação a uma grande quantidade, ele pode tornar um acidente radioativo para aquelas pessoas que são expostas a esse líquido. E também, as indústrias, elas são controladas por essas 13 famílias. Então, eles têm o fácil acesso a colocar qualquer tipo de substância que seja, digamos que seja ofensiva ao nosso organismo, ao organismo do ser humano. Então, quando eles quiserem nos matar, eles nos matam mesmo. Posso fazer um adendo? Eu tô salvo. Por quê? Porque ele mora bem distante de tudo e de todos os aviões não chegam lá. Os Estados Unidos Esquece. ou Illuminati não sabe que meu bairro Nunca vão existe. saber. É verdade. Não tá nem no mapa, na Então, verdade. todo mundo que estiver ouvindo, fala logo o nome do seu bairro aí, que é pra todo mundo se refugiar lá. Aí ele vai Não. achar. A casa do Sandro, ou do Sandro não, é do Anderson, é Eu uma me obra. engano assim. É a mesma coisa. Mas enfim, onde eu parei? Os alimentos, na hora que ele quiser nos matar, eles nos matam. É tanto que a analogia do Matrix fala, você quer conhecer a verdade ou você quer permanecer no mundo onde você vive? Então, algumas pessoas que
querem conhecer essa verdade, eles começam a pesquisar sobre essa teoria da conspiração e percebem que, ao menos eu acredito. Tipo assim, na hora que eles quiserem nos matar, eles nos matam. Quando eles quiserem estabelecer o poder real dos Estados Unidos sobre o mundo através do FMI, eles colocam a polícia será substituída por uma força de governo onde eles pegam qualquer cidadão da rua, eles vão matar a sangue frio esses cidadãos. Então, É o BOP. na verdade, por aí. Mas enfim, então, são várias questões que envolvem a nova ordem mundial e os Illuminatis. Tu sabe o nome das famílias que estão no meio aí? Rockefellers, Rothschilds, tem... Enfim, são outros que eu não sei falar o nome. É melhor nem falar, porque afinal Illuminati... Na boa, não fala. Tá? A minha família tá no meio, viu? Rockefellers, me desculpem, é brincadeira. Qual é o outro? A gente te Rothschilds. ama, viu? Rock é quem? Charles. A família Rothschilds. Gomes, por favor, a família Gomes. A família Silva também, Silva. Viu? Pessoal, olha, é de boa. Família Rousseff. Assim, Silva tem em todo lugar do mundo, né? essa eu acho que... Então os Silva acho que também estão no meio aí. Tem em todo lugar do mundo tem um Silva. Provavelmente os Silva estão aí inseridos nessas 13 famílias. E tem uma coisa também, né? Como ela tava dizendo, tem muitos relatos aí, sei lá, que até o Papa, né? Até o Papa, os presidentes, até o Lula, Dilma, A enfim. Dilma? Tem isso aí, então é uma teoria muito grandiosa, né? Eu vou desafiar um aqui. Fale o que você sabe sobre nova ordem mundial, New Deal, Anderson. Ele prefere ficar calado, porque ele está com medo das represálias. Vão descobrir sua caverna no Afeganistão, na Ilha das Agora, Flores. eles vão matar as pessoas como a Gabi falou, pode ser De até pela tédio. comida. Pela comida. McLanche feliz, será? Olha só. O Anderson Não, mas mora na escuridão e tem que usar aqueles mísseis Jericó lá. do Você, Tony Stark Davi, pra- tem algum filme, tem alguma coisa dentro do universo cinematográfico que trate da New Deal, ou sei lá, dos Illuminati, né? De Acho que o Código da Vinci Eu só é... lembro Código da Vinci e Anjos e Demônios, assim. Principalmente Anjos e Demônios. Código da Vinci nem tanto. Mas outra coisa. alguma coisa que você veja aí que tenha mais, né? Sei lá. Não. Porque assim, a teoria dos Illuminati, né? Essa teoria da conspiração, afirma que esses caras, eles são muito poderosos dentro de grandes conglomerados de empresas, né? Eles não são governantes em si. Eles são aquele poder nos bastidores, né? Eles são figuras que têm influência mais meio que no anonimato, dentro das sombras. Eles são empresas que mandam em governos. E o que a gente vive hoje? Por exemplo, a gente está hoje num momento político no Brasil, onde a gente tem lá toda aquela polêmica baseada na Odebrecht, né? Que é uma empresa que patrocina praticamente todos os políticos brasileiros. Quer dizer, quem manda no país, quem elege é o povo. Aí você para e senta e se questiona em relação a isso. Ouvinte, de novo, estamos destruindo suas ilusões aqui. A Odebrecht, ela patrocina os 2 principais candidatos, os 3 principais candidatos, então ela vai acertar sempre. O conglomerado de empresas sempre vai apoiar o candidato eleito, porque não tem falha, não tem chance de erro. Nunca um candidato que não tenha sido patrocinado pela empresa vai ser eleito, uma vez que ela investe dinheiro em todos eles. E todo candidato que é eleito acaba, invariavelmente, estando preso a uma corrente, uma grande empresa, que essa empresa participa de um outro grupo, que participa de um outro grupo, que deve dinheiro a um certo grupo de bancos, e, segundo a teoria aqui da nova ordem mundial, são esses donos de bancos que são a sociedade secreta, talvez maçônica, talvez dos Illuminati. Tem um vídeo também, um dos vídeos, né, que fala sobre isso. E ele dá exemplos. Nossa, aqui, vamos dizer o Brasil, ou então Fortaleza, né? Tem uns vereadores, prefeitos, deputados, senadores, presidente. Após o presidente, quem manda? Fica assim essa incógnita, né? Teoricamente não era pra ser ninguém, né? O presidente era pra ser a autoridade máxima. No entanto, a gente sabe que a relação de poder está muito mais relacionada a poder aquisitivo e a capital do que efetivamente a poder político. O poder ele só é legitimado se você tem capacidade para manter esse poder, né? Então, para um poder ser legítimo, o presidente ele precisa ter o apoio das empresas. A queda da Dilma foi um pouco da prova disso, né? Da incapacidade dela de negociar com outros poderes menores para manter coeso o poder dela enquanto governante. E como eles detêm esse dinheiro, todo esse dinheiro? A gente sabe que a maior parte do nosso dinheiro mesmo pode estar no banco de uma pessoa comum. E eles são donos de todos esses bancos. Então eles detêm, a hora que eles quiserem tirar, eles tiram. Os Roosevelt, os Kennedys, os Astors, os Lai, os DuPont, os Wahlbergs, os Whindersson. Tudo isso. O Whindersson não. O Whindersson. É o Whindersson. Ela teve Foge, É, Whindersson Nunes, Whindersson. foge. Já chegaram no Não, YouTube. gente, é Whindersson.
O São D é Nunes. quase mudo. Ela embolou a língua e eu não entendi nada, velho. Pensava que ela Só, tava pois tendo é, o um nome das ataque. famílias. Eu tô parecendo o Anderson falando. Vocês não vão entender. O Anderson? Vai se fuder. O Anderson não falou nada, ele tá calado falei aqui, nada. ele tá Tô dizendo morrendo que eu tô de medo da nova parecendo, ordem mas mundial. enfim. A maior parte dessas famílias são donas desses bancos, desse poder monetário que existe no mundo. Os Silva também. Tem uma questão que é a queda e a subida do dólar pro resto do país. Se vocês notarem, assim que o Lula correu o risco de ser preso, o Meu dólar Deus. caiu. Na mesma hora que saiu a notícia, o dólar caiu. Olha só a teoria da conspiração do Andy. Não, daí do não é dólar e merda, o mas- Lula. Liga a torneira do dólar, liga a torneira do dólar. Ele Mas, tem tipo, os 10 isso- dedos, aquele dedo lá dele é um disfarce. Ele tem 10 dedos. O pessoal Tudo que falou muito acontece, isso. O dólar cai, o dólar sobe. A partir do como tá lidando Tem um o cara, país com o governo. você tá me dizendo que tem um cara lá com o botão do dólar. Sabe o botão do dólar? Eu acho que... A cada assim, o Brasil, sei lá, É o tipo presidente foi eleito, aumenta o Chuva dólar. no Ceará, cai o dólar. Desde a época do crack da Bolsa de Valores Americanas, né, que a gente vê nas aulas de história, desde essa época que o pessoal começou a entender o que está acontecendo. Eles detêm esse poder. Então, tudo que acontece das crises no mundo é planejada. Cada coisa que eles fazem tem um objetivo. Um dia a gente vai descobrir esse objetivo ou a gente morre sem descobrir, né? O Mas só problema se é a gente esse. morrer, né? Também acho. A gente tem uma opinião vinda do além aqui, tá? Vou trazer pra vocês uma participação especial. Tô invocando aqui um gênio da lâmpada pra falar com vocês. Nossa Aparece. colega Fernanda vai trazer uma informação pra gente. A nossa europeia, né? Gente, é uma alegria participar aqui. Eu tô adorando ouvir vocês falando e tudo. Hoje eu tô aqui como ouvinte. E assim, que eles estavam falando de conspiração, eu li que o Wikileaks, né, uma época, ele divulgou que o José Serra queria vender o pré-sal se ele se candidatasse, se ele ganhasse como presidente. E assim, vocês estão vendo hoje que ele é ministro das Relações Exteriores, que é o ministério, assim, um dos ministérios mais fortes. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele vai se juntar com os Estados Unidos. Meu Deus! Né? Então, Fudeu. faz tudo um grande sentido. Acontecendo. Quando aparecerem com caixões na porta da casa de vocês. Que cabem Corram. a sua família inteira. Não lutem. Eu Rendam-se. li muita loucura em relação à nova ordem mundial, sabe? Eu vi coisas do tipo manipulação da mente, sabe? Pesquisas baseadas nas pesquisas dos nazistas, né? Médicos alemães durante a Segunda Guerra Mundial que foram repatriados pelos Estados Unidos para trabalhar para o governo americano, teriam pegado pesquisas que eles levavam nos campos de concentrações durante o nazismo e levado a cabo essas pesquisas dentro do governo americano, pesquisas com manipulação da mente, com lavagem cerebral, com, sei lá, questões médicas mesmo. Super soldado. Para aprimorar o desempenho de forças militares, né? Existe uma pesquisa, por exemplo, nos nazistas, isso é fato, em que eles pegavam eles pegavam judeus, colocavam dentro do gelo e deixavam o cara, sei lá, por 3, 4, 5 horas dentro do gelo para ver quanto tempo um ser humano era capaz de sobreviver nessas condições. Qual é o propósito disso? Só Soldado judiar? invernal. Não, a ideia era, será que eu consigo congelar um soldado para poder transportar ele, por exemplo, de navio? É mais fácil do que o cara passar 6 meses no navio comendo, por exemplo. Então podia levar um exército todo congelado dentro de um barco, ou deixar eles congelados esperando a hora de atacar. Quer dizer, a loucura do cara, a tentativa do cara de inovar nesse aspecto, ou então até para fazer cirurgias no campo de batalha, não perder pessoas importantes. Os nazistas pensavam nisso, e parte dessas pesquisas foram incorporadas pelo governo americano, que tinha o poder, o capital para poder investir nessas pesquisas de forma sigilosa. E aí entra CIA, Nem entra... tanto, né? Tá falando agora, então não é tão sigilosa. Não, isso, e aí isso é que é o assustador. Isso a gente tá falando. Eu não tô dizendo que isso é fato. Eu tô dizendo pra você que isso é a porcaria de uma teoria. Então imagine o que realmente tá por baixo do pano, né? Você viu recentemente o Snowden foi lá e vazou as informações de uma agência americana de espionagem. E eles estavam trabalhando embaixo das nossas fuças, eles estavam sabendo tudo da gente, eles estavam sendo capazes de, sei lá, saber quanto é que valia a empresa de energia de Minas Gerais no Brasil. Tava monitorando também os telefones dos Monitorando americanos. telefone, monitorando internet. A desculpa é combate ao terrorismo. Mas ficou provado que parte dessas informações foram vendidas para empresas para saber em que hora investir no mercado, quais ações comprarem. Quer dizer, tem alguém com as peças do tabuleiro, tem alguém comprando e vendendo baseado nisso, adquirindo poder. A pergunta que não quer calar: este poder está sendo acumulado para quê?
Pra matar todo mundo. O estabelecimento de uma ordem mundial, uma nova ordem mundial. Ok, alguns de vocês têm mais alguma coisa a falar em relação a isso? Porque assim, nova ordem mundial dá pano pra manga aí até, se vocês quiserem, a gente fica até amanhã. Eu né? estou abismado com tudo isso que foi dito agora e eu não quero morrer, cara. Eu não quero morrer. Você tem 11 filhos, né, Sandro? É, tem que 11 pagar pensão. pensões. Aí assim, só vai fechar. Eu acho que os 11 Silva, heranças. não estão nessa família, porque se a questão é poder aquisitivo, Tem que construir um bunker. Sandro, eu sugiro que você construa um bunker e leve seus 11 filhos pra lá, se esconda e... Ou os treine pra poder combater essa nova ordem. Só pra terminar, existe um monumento mundial, que eu até esqueci o nome, mas aparece Muito bem, Gabi. Aparece no filme do Mandou bem. Jack Chan, gente, com o Owen Wilson. Mas enfim, existe um monumento Qual o mundial... nome do filme, Gabi? Eu esqueci também. Bateu, Bateu correr ou bateu Isso. correr em Londres? Bateu correr em Londres. Certeza? Eu acho que sim. Mas Eu enfim. acho que sim. Deixa eu reformular. Existe um Parecendo monumento... estagiário, Existe um monumento mundial em que existem diversas informações gravadas em diferentes línguas a respeito de tudo isso que está sendo vinculado. De que 80% da população mundial será exterminada, de que uma nova ordem mundial será estabelecida no mundo. E tudo isso existe nesse monumento há séculos e séculos. Então a gente vê que não é de agora isso. É de todo um envolto debaixo dos lençóis há muito tempo atrás. Só veio surgir mesmo agora. eu tenho uma pergunta pra você, Gabi, dentro de todo esse processo de dominação, essa teoria toda. E o pé grande? Tu tá falando de mim, que eu tenho pé grande, ou o pé grande mesmo? O pé grande. Não, o pé grande... Monstros do Lago Ness. Eles... Eu quero saber, Abo- eu quero saber, abominável Homem é a das hora Neves. em que entram alienígenas nessa parada. Eu tenho que saber. E o que tem a ver Ah, é o de- Davi, né? É o Ok, Davi. Ok. Pronto, então alienígenas. Fechou? Alienígenas, a gente fecha aqui os Illuminati, a nova ordem mundial, Aí e vem passa os pros alienígenas. alienígenas. Partiremos da área para o 51. próximo bloco já já. A parte mais bizarra vai começar agora, né? Quem o é? Davi Quem é? bizarro, Quem é? itens Vamos lá. bizarros. Não, eu vou deixar o Davi por último. Então pronto, vamos lá. A gente vai falar agora sobre a morte do Beatle, Paul McCartney. Ele morreu? Morreu em 1966. Mentira. Ele morreu num acidente de carro, ele bateu o carro dele. Foi 5 horas da manhã o acidente, numa quarta-feira, dia 9 de novembro de 1966. Ele sofreu um esmagamento craniano. Só que ele, alguns anos antes, os Beatles teriam feito um torneio, um concurso de sósias, e o William Campbell ganhou esse concurso de sósias. Ele era o sósia do Então Paul McCartney. hoje o cantor é esse cidadão chamado William Campbell. William Campbell é o atual Paul McCartney. William Campbell ou Billy Shears? Billy Shears teria sido um apelido que deram pra ele, e ele é citado numa das músicas. Que era o Sargento Pepper. Isso mesmo, Sgt. Pepper. Aí, ó, em 1966, no disco Revolver, tem algumas letras de músicas que demonstram isso. Tem uma música que é a Taxman, que retrata o taxidermista, que é aquela pessoa responsável por empalhar animais para dar a aparência deles, que o animal que morreu ali tá com a aparência de vivo. Aí uma parte da música diz: se você dirigir um carro, e mais na frente diz: se você ficar frio. Nós sabemos que cadáveres ficam frios, então Se espera, né? se espera. Se tiver quentinho, não tá morto, então não enterra. Ou corra, né? Ou corra. Aí tem mais uma parte na música que diz: ela disse que eu sabia como é estar morto. Ah, Olha aí. Não. Ó, mas tem outra música aqui que é o Dr. Robert. Dr. Robert teria sido... Eu tô assim, satisfeito com o seu inglês, vai. Eu também treinei muito ontem, até doido, cara. Treinei muito pra vir. Pronto, o nome da música é Dr. Robert. Esse doutor teria sido o médico que atendeu ele no acidente. E tem uma parte da música que o médico diz: você é um homem novo e melhor. Por que ele é um homem novo? Porque não é mais o Paul McCartney. Ele saiu do armário. Não. Ah, não. O Revelações. que sai do armário é Elton John, né? Elton John é que é meio assim. Elton John. Ou Anderson, Paul né? McCartney, até quem sai. O Anderson também Não. pode ser. O estagiário aqui. Pronto, vamos lá, vamos voltar aqui. Aí tem outra parte da música que ele diz: Dr. Robert fez tudo o que pôde fazer.
em relação aqui a tentar salvar Eita, Paul rapaz. McCartney, cara, ele tá morto. O Paul tá morto, cara. Aí tem outras evidências que estão na capa do disco. O Paul tá morto e o Michael Jackson tá vivo. Pronto, fechou. Fechou. E o Elvis também, né? Não, pode continuar. Não, Elvis morreu. Continue, eu tô curioso. Ó, aí tem uns indícios aqui na capa do disco Sgt. Peppers. Só que aí essa aí a gente vai deixar a imagem no site pra vocês darem uma olhadinha. Mas lá tem muita coisa, cara. Primeiro que tem a imagem dos Beatles, eles todos com trajes assim coloridos, no centro da capa. E o Paul tá com uma mãozinha, tem uma mãozinha em cima dele, uma mãozinha aberta, indicando uma bênção. Por quê? Um chifrinho. Não, é a mão aberta. A mão tá indicando uma bênção, ele partiu. E todas as flores que são usadas aqui na capa, que formam o nome Beatles, são flores usadas em enterros. Tem um arranjo de flores aqui que forma um baixo, que era o instrumento usado pelo Paul McCartney. E nesse baixo que tá representado aqui por flores, tem 3 listrinhas em cima, que é o quê? Os 3 Beatles que sobraram. Embaixo da letra T tem a Shiva, a deusa da morte. Olha aí. Hindu, né? Na cultura hindu, deusa da morte, embaixo do T. Aí mais aqui do lado desses Beatles que estão vestidos coloridos, tem os Beatles de novo, num trajezinho preto, mais antigo, que eles estão todos tristes. Por que eles estão tristes? Meu Deus. Ele morreu, gente, ele morreu. Vamos continuar aqui, tem mais evidências aqui. Deixa eu ver aqui. É muita simbologia dessa morte, São muitas né? evidências. Isso tudo, essas evidências... Tipo, realmente eu tava vendo ali a imagem, tipo, parece que tá todo mundo colorido, né? E os Beatles estão lá de luto, né? Os caras estão de luto. Essas bicho. evidências, elas E surgiram... agora você falou, tem um clima de Porque enterro mesmo na fotografia. o John Lennon, ele era muito amigo do Paul McCartney. E, segundo a teoria, ele não aceitou ter que fazer... ter que continuar com essa farsa porque colocaram uma pessoa no lugar do Paul McCartney. Porque eles estavam no auge da carreira. E eles não queriam acabar com a banda, ou então perder fãs da banda por causa disso. Aí forçaram o John Lennon a continuar e prosseguir com a farsa. E ele, com raiva disso, ele começou a soltar evidências nas músicas, na capa Subliminar. dos discos, mensagens subliminares. Rapaz. E tem muita coisa. Vamos voltar aqui para mais uns. Na contracapa do disco do Sgt. Peppers, tem uma imagem dos 4 Beatles reunidos. E o único Beatle que tá de costa, que não olha pra câmera, é Paul McCartney. Ele tá morto, galera. Rapaz, tem muita coisa. Tem muita coisa aqui que, se eu for ler tudo aqui, vai tomar muito tempo. Tem uma parte da música... Olha, eu tô quase convencido de Eu que tô o abismada Paul também. McCartney tá morto, Ó, cara. tem uma música que é I Day in the Life. Tu Gostou deu o aí? quê, menino? Vai, prossiga. I Day in the Life. Ai, dei. Mas eu não dei na vida, eu não dei. Só na live. Não, vamos lá. Aí, traduzido aqui, a parte da música diz: ele estourou sua cabeça aonde? No acidente de carro. E não notou as luzes. Que luzes eram essas? Mas músicas têm o poder de ser proféticas. Tipo, quando você escuta Calypso, né, cara? Aí você... A lua te traiu. A lua me traiu, Frescou, cara. É tipo, frescou. a lua é tipo o cabelo chimbinha, mano. Aí A Joelma era um precoce. tem outra parte da música que diz: uma multidão de pessoas passou e assistiu. Eles haviam visto seu rosto antes. Ninguém tinha certeza se era ele. Aí tem outro disco aqui que é o Magical Mystery Tour, de 1967. Que na capa tem o nome Beatles, todo feito de estrelinhas. Aí essa aqui eu já acho que é mais viagem. Mas se você pegar essa imagem espelhada, ela forma um número. Como é que é o nome dela? Magical Mystery Tour. Aí ela forma um número que é 2317438. Caraca, tem mesmo, ó. Dizem que se você ligasse pra esse número, na época pelo menos, você ia escutar a mensagem: você está chegando perto. Eita, cara. Eita, eu mano. fico todo arrupiado quando eu vejo um negócio Tô desse. com medo de verdade. E agora morreu, sabe o ele que ia ser irado? Ser irado. Ele morreu. Não, ia ser irado se você ligasse. Liga Ah. aí, liga aí. Liga. E a voz assim: pagadinha do malandro. Não, cara. Tipo, Aí, ó, tem outra Sei. parte, outra imagem que é da contracapa desse disco, que todos os Beatles estão trajando branco, smoking branco, com flores na lapela. Todos estão com as flores vermelhas na lapela. O Paul é o único que tá com uma flor preta na lapela. Por que Paul estaria com uma flor preta na lapela? Porque Paul está morto. Porque Cara. acabar as rosas vermelhas... eu só tinha Aquele preto, mano. Paul é o sósia. É o E cara Alessandro? lá, o Michael não sei das quantas lá. Alessandro, quer soltar uma dúvida?
Não, mas pode dizer. Cara, é muita simbologia, né, cara? Tem muitos detalhes. Assim, Ou os caras fizeram a trollada do século, ou esse bicho tá morto, cara. Ele Na tá boa. morto. é a questão que ele não é Se um bem membro que- tanto destaque, que eu O acho quê? que... Não, deixa cara, eu o explicar. maior destaque era ele e o John Lennon. Então, exatamente. Ele tá com um destaque maior que o John Lennon e tá sendo o diferente. Porque o bem John que- se Lennon bem tá que- sendo somente mais um junto dos outros. É porque não dá pra se destacar com um cara com bigode daquele ali do John Lennon, né, cara? Pois Não dá pra se destacar mais que aquele bigode, cara. Mas ele tá com a... Ah, não, ele tá sem bigode, que é o outro ali, Ele né, tá cara? com a florzinha, Tipo a Village florzinha People, preta na lapela, cara. Aí tem outras imagens também. Todas essas imagens a gente vai colocar no site, na postagem, que é pra vocês avaliarem as imagens pra ver que eu não estou ficando louco. O cara que criou a teoria também não tá louco. Eu tô ficando quase louco. Cara, é Illuminati velho. essa parada. É Illuminati, é Illuminati. Illuminati? Foi Illuminati. depois de quem? Dos Illuminati? Olha aí na da capa do Dilma. disco, É porque os Illuminati estão manipulando a parada, cara. Macho, eu sei não o que eu vou fazer da minha vida agora. Com Não. certeza. Na capa do disco Abbey Road, de 1969, que é a clássica capa deles Eu atravessando queria que você me trouxesse a rua. tradução desse. Deixa pra próxima aí. Vamos lá. Viagem. Eles estão atravessando a rua na faixa, fazendo o papel deles de cidadão, estão Ah. atravessando a rua na faixa. Muito bem pra eles. Paul McCartney é o único que tá descalço. Por que ele é o único que tá descalço? Porque antigamente Droga, se pô. tinha a tradição de enterrar as pessoas descalças. Ele é o único que tá de olhos fechados. Que tá morto. Ele está morto. Ele tá segurando um cigarro na mão direita. Mas por que ele seguraria um cigarro na mão direita se ele é canhoto? Porque esse cara não é canhoto. Ele não é canhoto. Ou por O estética. sósia não é canhoto. Caraca. Aí tem outras viagens aqui, que o John Lennon, que é o que tá na ponta, ele tá vestido de branco, ele representaria a igreja. E o cara que tá no finalzinho, que eu acho que é o Ringo, ele tá vestido mais normal, de jeans e tudo, ele representaria um coveiro. Aí, se você vê o Fusca que tá do lado esquerdo da imagem, na placa dele tá escrito 28 if. If, em inglês, se. O ano que foi lançado esse disco, se o Paul estivesse vivo, ele faria quantos anos? 28. 28 if. 28 se. Se ele estivesse vivo. Cara, não, cara, agora eu me Na arrepiei. verdade, o nome do álbum, Abbey Road, não é isso? Abbey Road. É o nome de uma rua, e na primeira frase dessa música, eles falam, correndo a Abbey Road, como é? Abbey Road. Road. Abbey Abbey Road. 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 Falei agora. Enfim, correndo a Abbey Road Road. Ok. Pelo amor de Abaixo. Eles estão correndo, eles estão correndo. abaixo. correndo Isso, na rua, eles estão Abbey. correndo na rua. Ó, aí na imagem ainda tem um carro que tá lá na frente, só que na Inglaterra o motorista dirige do lado esquerdo, né? Então, esse carro que tá mais na frente, ele não está vindo na direção do Paul, ele já passou pelo Paul. Ele Por cima atropelou do o Paul, já foi Paul, entendeu? Pou, Papocou o Paul. Pacu. Do lado direito, Davi, pera aí, só um minutinho. Por que tem um carro de polícia ali parado? Porque ele tá atendendo a ocorrência, o atropelamento, o acidente. Ele tá atendendo aquela ocorrência, entendeu? Na capa do CD, gente, não sei se vocês estão observando, mas tem um homem bem atrás usando um paletó, uma espécie de paletó. E esse cara fala que quando eles foram tirar essa fotografia, esse homem, ele viu tudo. E ele falou que era uma cena muito estranha. A foto que eles tiraram foi tipo uma coisa muito maluca. E na mesma hora ele ligou pros filhos dele falando, eu saí na foto dos Beatles, ele falou desse jeito. Ele morreu há pouco tempo, esse cara. Enfim, Pouco tempo. desse jeito. Ele ligou pro filho dele e falou, eu saí na capa dos... Eu saí na foto dos Beatles. E, enfim, ele falou que o envolto da foto foi muito estranho, como foi tirado. E se você perceber, o Paul, ele é o único que tá com o passo trocado. Todos os outros Beatles, eles estão com a mesma perna pra frente, e o Paul não. O Paul é o único que tá com o passo trocado, diferente dos outros. Paul de outra realidade. Ou o Paul era muito retardado, ele saiu atrasado na marchinha que eles E a fizeram galera- pra tirar a A foto. galera não quis bater de novo, né? Não, Pois é. bosta Aí saiu ele com o olho fechado, com o cigarrinho na mão errada. Ou ele era muito retardado e atrapalhou a foto, que acabou sendo uma foto icônica aí, né? Capa de disco icônico. É icônico mesmo. Ou o Paul está morto. Paul está morto. Paul Qual papocou. idade? Paul papocou. Aí eu vou deixar aqui no finalzinho. Pera aí, Davi. Paul, Eu vou Deixa deixar. eu fazer, mano. Paul, Deixa eu fazer. Não, pera aí, deixa. Não, vai, faz então, vai. Porque só queria saber Lá vem. A piada é besta, com certeza, vai, Davi. se no céu tem Paul. Caralho, doido. Essa piada, parafraseando aí a piada do. Não com é uma Didi, piada. Né? Com o Didi, o drama do Didi, se no céu Foi tem uma pão. piada. Não foi uma piada
que fizeram com ele. Não, então Virou só meme. explicando aqui. Se no céu tem pão, que o Didi dizia, o Davi tentou ser engraçado com se no céu tem Paul. Ele só No tentou céu ir no Ainda Paul. bem que a gente decidiu fazer um podcast, não stand-up comedy, né? No céu tem Paul. Paul morreu. Eu acho que o Paulo tá no inferno. A gente vai deixar também aí as imagens do Paul e do sósia dele, lado a lado. Não, Vou já tá mostrar definido, aqui. né? É o Paul e o sósia, não é o Paul mais. A né? diferença. Tem dois já. O Paul de Bem 1986 e o Paul de 1967, né? 86, Um ano de diferença. 66 e 67. Um ano só. Muda bastante, galera. Muda bastante. Então, eu acredito que o Paul está morto. Aí Paul não está vem morto. dizer que com um Esse ano a cara pessoa- que tá aí, fazendo showzinho, ganhando milhões aí. Showzão, né? Ganhando milhões, não é o Paul. O Paul tá morto. Aí não vem me dizer que com um ano de diferença a pessoa muda, não, porque desde quando De novo. eu tinha 9 anos, eu tenho a mesma aparência. Você ainda tem 9 anos. Ano passado. Teoria. Eu vou aqui Eu de vou novo entender que. Quer dizer, vocês estão destruindo a nossa ilusão de realidade, né? Nós vivemos num simulacro de realidade. Tudo é uma farsa, cara. Tudo é uma farsa. Matrix. Tudo é existe, Matrix. existe um Culpa de conjunto. quem? Dilma. Dos Illuminati. Dos Illuminati. Existe um conjunto de empresas que estão brincando com você. Com certeza. Você O Paul ouvinte. tá morto. Eu digo fiz de você, novo. apontei pro Robson, ele fez uma cara de assustado. Não é você, Robson. É você ser humaninho Ser que humaninho. que está ouvindo essa gravação. Você. Abra Cuidado. seus olhos. Você é O mundo, bravio, o mundo bonitinho. ele é real. Desconfie de Ou não. tudo e de todos agora. Abra sua mente. Meu Deus do céu. Caraca, bicho. Ei, galera. Fica silencioso aí um pouquinho, porque bateram na porta. Na hora que a gente fala Illuminati, bateram na porta. Será, cara? Ó, foi a Gabi. Quem falou do Ei. Illuminati foi a Gabi. Agora, tô com medo. Eu vou... Quem falou de Cruzebeck, Illuminati foi a Gabi. Cruzebeck. Deixa eu dizer agora. Não, eu tô convencido. vaga aí pra Eu tô gente convencido. tudo. Aí teve uma teoria parecida dessa, acho que foi com. Aquele brasileiro. Só quero falar Chico Buarque. Aquele que. Não, Chico Buarque tá aí. Foi um aí. Ou não, Ou né? não, pode Ok, ser. eu vou dar um sósia dele. exemplo, eu não sei o nome do cara, né? Ok, deixa pra lá, ignora. E o lance lá do Michael Jackson, que o cara. Não, o Michael Jackson morreu. Morreu. Que o cara tá vivo, né? Não, Tá na morreu. França. Morreu. Outra Tem teoria teorias- de que outro cara que não morreu foi o Bin Laden, né? O próprio Bin Laden, o pessoal. O Bin Laden, pessoal meu não amigo. acredita, porque não acharam não o vi, corpo do eu Bin não vi. Laden. É uma história muito mais sinistra do que a do Paul McCartney. Tem um filme, É, não. né? Aquele A Hora Mais Escura que mostra. Spoiler, né? Mostra- Mas é o que aconteceu. É o que Entre aspas. aconteceu? Entre aspas, né? Dos soldados invadindo a casa onde o Osama Bin Laden estava escondido. Aí o militar mata todo mundo lá, que é terrorista, não sei, as mulheres eles matam também, mas quando chega na hora de matar o Bin Laden pega uma mulher de refém, eu acho que era assim, mas acaba matando ele. Pelo menos no filme, ele morre, né? Mas Bin na Laden tá realidade vivo ninguém também. sabe. Esse aí é pra outro podcast. Eu acho que até não tem muito a ver porque parece que realmente o cara não acharam o corpo, não acharam nada. Isso aí é o que. Ele é mais Isso é útil vivo do que morto. o que eles querem que a gente acredite, né? E tem uma do Hitler que é o total oposto dele não ter morrido no suicídio, ele ter ficado vivo na Argentina. Não, mas a Argentina recebeu Tinha que ser muito. a Argentina, Não, né? a Argentina recebeu muito Coisa nazista ruim, né? depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos nazistas fugiram da Alemanha e vieram para América Latina e se situaram na Argentina. Por isso que a Argentina tem essa fama de ruim, né? De não presta. Nosso ódio eterno pela Argentina aí. Calma, cara. Eu acho que tá estabelecido. Tenho que questionar aqui, não. Paul Não, Paul morreu. Paul morreu. Paul is dead. Paul morreu. Paul? Paul. Pô, Eu acho. É aquele joguinho do celular, Paul. Cara, ele hoje tá. Ele hoje tenta tá. emplacar umas piadas assim, não dá, caralho, cara. Não velho. dá. Ok. Pelo amor de Deus. Eu vou prosseguir. Eu quero que o Andy, né, com toda a sua força de Com toda caráter, a sua oratória as maravilhosa. palavras da sabedoria, Anderson Mussolino, nos diga aí qual é Olha a o nome sua do teoria. cara, Olha a teoria da conspiração. O sobrenome dele é Mussolino. Nós somos uma sociedade secreta. Parece com o quê? Anderson, pode dizer, se você for parente dele, não tenha medo não, cara. Olha a história do Illuminati, viu? Que todas as famílias lá do Eu vou fazer uma revelação aqui agora. Dentro desse cast tem o Illuminati. Tem. quem será? Eu digo que é o estagiário, porque o estagiário é o culpado. É tu, animal.
Bom, pessoal, eu vou falar de uma coisa aqui, voltando para os Estados Unidos, pode ter ligação com o Illuminati, como sempre tá tendo. É sobre uma arma geofísica. Bom, sabem o que é uma arma geofísica? Não. Não, professor Anderson. Bom, a arma geofísica é algo que pode controlar a temperatura, as placas tectônicas e algumas teorias que até mesmo pode controlar a mente das pessoas. Tome essa. Nos Estados Unidos existe um projeto chamado ARPA, que quer dizer Programa de Investigação de Aura Ativa de Alta Frequência. A harpa, né? Aquele Da lance cristã, não? da internet, não? Não. Harpa cristã que eu conheço. Não, Tem a a ARPANET. ARPA da internet e tem essa outra, que é Ok. o projeto. Estagiário, qual que foi o ano que foi iniciado? 1993. Bom, ela se situa no Alasca, porque é uma região onde não tem cidades. Ele se baseia em mandar ondas de alta frequência para a ionosfera. Você tá Jonas. cagando regra hoje, né? Parabéns. Não, tô. Ó, palmas, viu? Porque... Vai. Prossiga, Próximo. vai. É bom ter uma pessoa que sabe do que tá falando. Porque... Essas ondas, elas influenciam a ionosfera. A partir da resposta que mandam, eles têm um resultado para poder estudar ela. Isso tem a desculpa de ser útil para poder auxiliar em meios de comunicações, como rádios, telefone celular e tudo mais, estudar a ionosfera e também as placas tectônicas. 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 A gente elogia e o cara vai lá e fala tectônicas. O cara vai lá e fala de como é que é? Seu que geofísico, ionosfera, aí vem com tectônicas. Pra quem não sabe, a ionosfera é uma camada que ganha e perde elétrons com facilidade e por causa disso ela fica ionizada. Ok, gera energia. Exato. E em 2002, o presidente russo Vladimir Putin, ele apresentou documentos que afirmam a existência de uma arma geofísica capaz de controlar as placas tectônicas, temperatura atmosférica e a radiação. E essa seria a ARPA. Ela já Por foi exemplo. usada, a harpa? Já. É, De quando? acordo com Como? relatos... na Idade Média, os bardos tocavam harpa. De Valeu. acordo Anjos. com o que foi dito, O momento Davi aí. uma das causas do ARPA foi o terremoto no Haiti, causado devido à manipulação das placas. Também é capaz de causar bloqueio militar devido à interferência dos sinais dos dispositivos. Também é dito que ele foi o culpado pelo que aconteceu no Japão devido a tsunami, que foi a movimentação das placas que resultou nessa tragédia. Então, a tsunami do Japão foi criada pelo funcionamento dessa harpa. Exatamente. Tipo, testando a parada, né? É, Ixi, mas- que ela já passou pela fase de arma branca, arma de fogo, arma nuclear e chegou nesse nível de arma geofísica. Caraca, mas uma arma branca faz um terremoto é uma parada muito Testaram, escrota, né, cara? usaram ela. O- Vamos aquele- fazer um aquele- teste aqui aí. Fizeram aquele porrete terremoto lá do- que detonou o Japão. Fuderam um bocado de gente com esse teste, né? Exatamente. Aquele porrete que pertence ao meninozinho lá do Caverna do Dragão, né? O Bob. Bob. É o tacape do Bob. É Em um clavo, né? relação ao Pá, controle bate no chão. mental, foi dito que por causa de enviar essas frequências, nenhum rádio consegue notar. Mas o nosso cérebro poderia captar e todas as pessoas receberam uma ordem em geral para poder cumprir. Por exemplo... Caraca, programação, metal. se os Olha, Estados olha só, Unidos- vou aqui. Compre batom. A nova ordem mundial dos Illuminati, dona do conglomerado internacional de empresas, manipula a mídia, você assiste televisão todo dia, você está sendo condicionado mentalmente através das ondas de televisão para quando eles ligarem a máquina, eles dominarem somente. Agora, Tá por bom. exemplo, se os Estados Unidos entrar em guerra com um país, o que ele pode fazer utilizando a Tacar um arma? terremoto. Taca o terremoto, isso já vai acabar com a economia, porque eles vão estar tendo várias perdas de Tendo que dinheiro. reconstruir o país. Exato. Aí quando fazer o ataque, eles podem causar interferência na rádio, impedindo do pessoal dos Estados Unidos poder se comunicar, poder localizar onde estão os inimigos, e para completar ainda podem controlar os próprios aliados para os atacarem. Mas então, tipo, aqui no Brasil a gente tá ok, né? É. Porque a gente fica bem localizado dentro de uma placa tectônica, né? O Brasil ele fica muito centralizado, não há qualquer risco de terremoto pra gente aqui. Não há A gente... nenhuma quebra de placa tectônica no nosso território nacional, ou seja, é todo envolto de uma placa tectônica somente. Falou a nossa especialista. Geóloga. Gabriela, né? Geóloga, geofísica, geóloga, Cantora. geógrafa, cantora. O que tem a ver? E atendente de telemarketing. Também tem uma Nas coisa horas vagas. interessante, que tem um desenho chamado GI Resolute. Desculpa o inglês. GI Resolute, o nome do desenho. É G.I. Joe Resolute, né?
Ah, Seja, ok, G.I. Joe. Desculpa. eu não sei o inglês, mas então, tem um episódio que o vilão invade a harpa e usa ela como arma. Então um desenho já tem contando essa teoria. No desenho tem isso? Porque tem uns Aham. filmes também, né? No desenho, o desenho antigão, então. Eu não Que é sei. o desenho é bem antigo. É como se Foi fosse. um desenho mesmo. É como se ele fosse os Simpsons, assim, que. É os Simpsons dessa história. Os Simpsons preferem não falar da harpa, né? Ainda não. Ainda não, então a possibilidade é o que tem menos chance de ser real, porque o Simpson não falou, né? É, então. Quando os Simpsons falarem, Quem a sabe, gente fica né? com medo. E assim, gente, praticamente essa arma pode ser mais potente do que uma bomba atômica, nuclear, enfim. Cara, não é nem questão de ser potente, é questão de mandar um terremoto pra tudo, ter que aguentar Fazer ele. estrago mesmo. Mandar uma tsunami e acabar com tudo. Controla a natureza contra as pessoas. Então, assim, o povo do Japão, por É o exemplo, primeiro a morrer. é o primeiro, né? E dos Países Baixos, assim, Holanda, enfim. Não necessariamente, porque, pelo que foi dito, eles podem escolher o local que vai fazer isso. Ah, eles centralizam, não, eu quero que tenha um terremoto ali na Calcaia. Tem um, Aí terremoto na Calcaia. Não tão necessariamente Vila desse das jeito. Flores. Ah, beleza. Não, tranquilo. Não, eles nem sabem onde existe isso daí. Sim, Maracanã, gente. Eu acho que eu não sei como me posicionar em relação. Ficamos aqui Assim, é porque sem argumentos. É muito culpa dos justificados. Illuminati, apenas É muito, isso. eu li algo do tipo mesmo, de uma arma dessa, há um tempo, quando eu tava fazendo pesquisa exatamente sobre Illuminati. Illuminati, cara. Cuidado, Eu, tava, tem uma eu outra. sou curioso, sabe? Eu tava lendo essas porcarias de... Porcaria não, desculpa. Eu tava lendo sobre os Illuminati, né? Aí eu cheguei num cara que tava falando um negócio desse. Só que é muito difícil a gente dar credibilidade, né? Porque você imaginar uma arma que mexa placas tectônicas, né, cara? Você tem noção do que é mexer uma placa tectônica? Você tá mexendo com a estrutura de um planeta. Segundo, que é um negócio extremamente arriscado, né? Você mexe com um terremoto, você causa um distúrbio que ele não é local. Ele não é local, tipo assim, vou fazer um terremoto no Japão, como se isso só tivesse consequências para o Japão. E não é. A região toda em volta. O mundo, porque, tipo, aquele tsunami que teve lá, tá com uns anos, né, não sei dizer, não sei precisar quanto tempo, mas a gente teve maré cheia aqui no Brasil, né, o nível da água aqui chegou a níveis altos, quer dizer, a gente mexe com fluxo migratório, você vê, por exemplo, um vulcão que entra em erupção e sei lá, o céu de países que estão do outro lado do continente, eles ficam escuros, eles ficam cheios de cinzas, isso mexe com agricultura, isso mexe com saúde de respiração, quer dizer, o nosso planeta ele é um ciclo muito simples e também muito delicado. Qualquer coisa que abale, por exemplo, uma placa tectônica ia causar uma coisa que não ia trazer consequências só para o Japão. Segundo, que eu acho que o elemento político aí, econômico, ele quebra, porque a nossa economia moderna ela é muito dependente um país do outro. É muito difícil, por exemplo. Por que a gente não vê potências como Rússia e Estados Unidos hoje em dia abertamente colidindo? Porque ambas bebem da mesma fonte econômica, ambas precisam para esse equilíbrio. O que sustenta o modelo capitalista é esse equilíbrio. Qualquer nação, tipo o Japão, que cair, ela não causa repercussão só no Japão. Tem gente que perde no mundo inteiro, né? E assim, vocês falando assim sobre planeta e tal, bombas, enfim. Vocês acham que efeito estufa seria uma teoria da conspiração? Pra você, né? A harpa pode causar o efeito estufa também. Muitos vídeos e noticiários dizem que isso é uma farsa do governo e tal, dizendo para que a população se mobilize e essas coisas e tal. E a gente fica assim, poxa, a gente tenta se mobilizar, tenta fazer aquela coisa de não jogue o lixo no lixo. Não joga o lixo no lixo. Não jogue o lixo no chão. Olha o exemplo que o estagiário tá dando. Não jogue o lixo Demitam esse cara. no chão, enfim, essas várias coisas assim. Mas, tipo, as indústrias, os grandes empresários, será que eles têm eu vi um negócio desse. Será que eles têm a consciência Eu disso? vi inclusive um material que dizia que, por exemplo, vamos fazer racionamento de água na sua casa, evite o desperdício. Só que a quantidade de água que nós economizamos, evitando o desperdício, não chega a fazer diferença quanto faria, por exemplo, a produção agrícola no país, né? Gasta-se muito mais água no ramo industrial do que realmente o uso doméstico da água encanada. Então, existe sim uma teoria da conspiração que fala um negócio desse mesmo, de que o governo manipula para que a gente fique lá perdendo nosso tempo achando que a gente está economizando, quando na verdade o recurso hídrico está sendo desperdiçado em outros pontos, né? A minha sogra, ela gasta bastante água, cara. A tua sogra faz parte disso? A sogra dela é o Illuminati, gente. Provavelmente. Deus do céu. Então tem isso, né?
tem vídeos, tem documentários, informações. Então, assim como você acha que tem um pouco a ver de teoria da conspiração em relação a isso, eu também acredito, né? E tipo, gente, o mundo, assim, a sociedade tem vários mistérios, né? Tem o do Paul McCartney, tem a das bombas, tem o do futebol, tem, enfim, de várias e várias outras coisas. Então a gente não sabe, basicamente, assim, que mundo a gente vive. Se é no Matrix, se é no mundo sensível, se é no mundo... E vários mundos, assim, não sei, né? É então, o mundo dos Illuminati, sabemos disso, né? Momento filosofia do estagiário. Sim, o mundo sensível, né? O mundo das ideias. Parabéns. Ok. Alguma questão sobre... Não, fechou, aí eu tô com medo agora da harpa. O McCartney também. Não, mas a harpa me assusta menos, porque, tipo... Não tem o que Eu me ser assustei feito, mais Mas com se o a Paul McCartney. harpa acabar o Japão, o Anderson não vai mais assistir hentai. E, assim, a minha opinião sobre isso, ao meu ver e no meu embasamento, né? Mas, Sandro, eu tenho um tanto guardado em HD, então pode acabar. Beleza, então, show. E, assim, Com só arca de pra... Noé Só dar minha opinião em relação a isso, porque, assim, o que me chocou mais foi em relação ao Paul McCartney, né? Eu ainda tô com Também. o aqui na cabeça. Os cara. Illuminati, assim, a gente já A sabe. gente sabe que o Paul Tem vídeos, o Paul tem sabe, documentários. Tem a ver com os Illuminati. Tem o futebol, por exemplo. A gente já sabe muito bem disso, né? E tem um que o Davi falou também. Tem uma parte, mas tipo, do Paul McCartney. O Davi ainda vai falar. É porque, olha assim, não vou explicar, vou situar você. Vida de estagiário. Nós estamos num momento em que o CoffeeCast ele é tão preciso, ele é tão objetivo, ele é tão à frente. A gente contratou um estagiário que veio do futuro. Ele ouviu o podcast, aí ele tipo já sabe o que tá acontecendo, ele tá aqui só nos auxiliando, né? Ele é um viajante no tempo, nosso É o estagiário. John Titor. Quem? Não sabe sobre ele? Não, diz aí. É um viajante do tempo. Gente, eu sou o viajante do tempo e o Davi vai falar sobre a Área 51, certo? Beleza. O estagiário aqui é informação. Senão ele morre ali. Então beleza, já posso começar a minha parte sobre a Área 51. Vai lá. Pra quem ainda não sabe, Mas eu quero que você fale de Varginha também. Varginha... Eu não pesquisei sobre Varginha, não. Exato. Pesquisei sobre a Área 51. Pode Mas tá ser tudo que o ET de conectado, Varginha cara. tenha fugido de lá. Tá tudo É conectado. possível Sei. isso. Bom, a Área 51, pra quem não sabe, é uma área militar restrita no deserto de Nevada, que é próximo ao Lago Groom, nos Estados Unidos. É uma área tão secreta que o governo norte-americano só admitiu a sua existência oficial em 1994. E ainda assim foi com muitas restrições. Por que tudo nos Estados Unidos, Davi? Porque lá é o centro de toda a bizarrice. Porque né? lá é onde vivem as 13 famílias Illuminati. Lá estão sediados Caramba, os Illuminati. E O por que o Illuminati tá 51? rodando esse CoffeeCast hoje, né? Vocês não entenderam, cara. Patrocinado Tudo é Illuminati. pelos Illuminati, esse CoffeeCast, viu? Cara, para de falar. Apareceu na janela, cara. Mas enfim, uma parte interessante que eu pesquisei sobre a Área 51 é sobre um cara chamado Bob Lazar. O Bob, ele era um físico que trabalhou de 88 a 89 em uma área chamada S4, próxima ao Área 51 e localizada perto do Lago Groom. De acordo com o cara, esse S4 ele serviu como esconderijo militar para o estudo de discos voadores extraterrestres. E o Bob Lazar disse que viu pelo menos 9 discos voadores lá. 9. Se é verdade ou não, ninguém sabe, mas é o que o cara falou. Mas Tava tem... chapado ele. Só pode ser chapado mesmo. No documentário que eu assisti sobre os Illuminati, de 5 horas, eles falaram sobre tudo isso que a gente tá falando aqui. Só Falaram pra de- vocês terem uma ideia. Falar de Dreamland lá. Cara, se não me engano, sim. E Mas enfim. Neverland. E Tomorrowland. Tomorrowland. Velho. Caralho. Disneyland. E Nárnia. Mas não tem land em Narnia, então... Narnia Land. Ou Newland, né? Ah, meu Deus, não! Toyota, por isso. Excelência. Toyota, Um pior do que o Vamos lá, outro, vamos viu, lá. galera? Enfim, mas o cara deu mais alegações sobre o que ele falou. A sua tarefa consistia na investigação científica do sistema de propulsão de uma das 9 naves discoides. E um testemunho gravado do Bob Lazar, ele recorda que viu os discos pela primeira vez e concluiu que eram aeronaves terrestres secretas, a quais o governo de teste deveriam ter sido responsável por muitos alertas de OVNIs.
Geralmente, em um exame mais minucioso, o Bob Lazar ele concluiu que os discos eram de origem extraterrestre. Aí o bagulho ficou louco. Durante umas entrevistas que ele fez, depois de sair do trabalho, em 89, para uma emissora de televisão chamada Flash TV, lá de Las Vegas, o cara explicou como essa impressão atingiu inicialmente depois que ele embarcou na nave sob investigação e examinou seu interior. E para a propulsão desses veículos especiais, ou seja, para ligar, subir, ficar flutuando, o Bob Lazar ele explica que o elemento atômico 115, que é o Unum Pentium, serviria de combustível nuclear. E só em 2004... Quer dizer que é um elemento atômico fora da tabela periódica, é? Não, é da tabela 115. Qual o nome do elemento? Unum Pentium. É porque a gente nunca precisou estudar esse cara. Não, eu não me recordo desse elemento no Ele tá lá embaixo, que são um bocado mesmo. Só que só em 2004, um time de cientistas russos e americanos tiveram sucesso na produção desse elemento 115 como um isótopo instável, confirmando a existência do tal átomo. Ou seja, até aí o Bob Lazar estava acertando. Só que houveram umas críticas em relação ao que ele falou. Uma delas justamente sobre esse elemento atômico. Porque o relatório do Lazar se baseia no fato de que, enquanto examinava o elemento 115, ocorre uma escala numérica atômica para maior estabilidade. E os experimentos terrestres para produzi-lo indicam uma meia-vida de ordem de segundos. E ele tinha dito que era de anos no relatório dele para a rede de televisão. Outra crítica também foi que o cara disse que era um físico, um cientista, ele estudou no Instituto de Massachusetts e no da tecnologia de... MIT. E do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Só que quando o repórter foi pesquisar sobre a vida dele, não tinha nada sobre isso, não tinha dizendo que Bob Lazar fez um instituto do MIT. Apagaram os arquivos do cara. E o Bob Lazar disse que não, foram os caras que apagaram, com certeza. Estão calando ele. Com certeza. E antes... desacreditando antes dele ter feito essa entrevista com o cara, ele tinha levado uns amigos e a mulher dele lá em 89, que não aguentou segurar o segredo, e levou pra uma área onde faziam os testes com os discos. E na primeira, realmente, eles filmaram até um vídeo deles vendo os testes lá. Só que quando foi na segunda vez, eles fizeram numa quarta. E vamos voltar na outra quarta. Quando eles voltaram, aí eles foram pegos. Aí pegaram os documentos e tudinho, depois foram-se embora. Eu acho que a partir daí, pode ser, né, que eles tenham apagado a existência, entre aspas assim, do Bob Lazar. Porque até hoje tem essa história de que não é um ninguém. Aí todo mundo achando que ele é uma farsa e tal. Mas ele alega ter visto, que além das naves, ele fala ter visto extraterrestres lá também. Então... esse é um dos segredos da Área 51, né? Porque todo mundo hoje diz que qualquer coisa estranha, Área 51. Porque ficou meio mítico na cultura popular a existência da Área 51 como uma base, né? Foi por causa desse cara. Todo mundo só se lembra de Área 51 por causa do Bob Lazar, dessas coisas que ele falou. Aqui no Brasil tem uma coisa também tem o número 51, que se você beber 1 litro direto, você também vai enxergar muitas coisas, cara. Ver luzes no céu. A cachaçinha 51, se você tomar 1 litro todinho, ou você tem Nós acabamos de descobrir o motivo do nome Área 51, né? Provavelmente era um bar, na verdade, nos Estados Unidos, onde as pessoas avistavam. 51 sozinho, todinho, que você vai ver alienígena até não querer mais. Vai ver Illuminati. Vai ver sereia, saci pererê, curupeira, né? Vai conversar com os Rockefellers. Olha aí, ó. Mas agora que o Sandro falou, faz todo sentido. Era um bar, né? No meio do nada, as pessoas ficavam vendo luzes. Vamos fazer uma base aqui, né? Deixa eu fazer a pergunta aqui, né? Primeiro, a pergunta que não quer calar. Você acredita na Área 51? Ela existe, porque... Não. Eu não quero saber se ela existe fisicamente. Eu vi foto de satélite. A base existe. Mas é por isso... Eu quero saber se, abre aspas, a Área 51, fecha aspas, aquela Área 51... dos filmes. Ela existe? Existe, cara. Você não deixou eu terminar de falar. Turn down for what? Só em 94 que o governo admitiu que a Área 51 existia, porque até aquela data ninguém sabia, porque... Não, cara. Você não podia chegar... Deixa eu terminar. Vai. Não, entendi. Você perguntou se existe. Existe. Não, cara, existir fisicamente existe. Saci Pererê existe. Existe uma estátua lá do Saci Pererê. Eu quero saber se é aquela Área 51. Aquela Área 51. Cara, aquela. Ninguém sabe. Não, eu quero saber se você acha, o opinião. O que você acha? Tem embasamento. Eu só acredito vendo. Então você não acha? Não, assim, se existe ou não, ninguém sabe. Mas na minha opinião, eu só acredito vendo. Então não. Ô Andy, e tu aí, você que é a voz da sabedoria nesse grupo. Você que fala de ionosfera e como é que é o nome? ARPA. E as placas tectônicas. Não, eu quero aquela outra palavra, como é que é o nome?
Geofísica. O cara que entende geofísica. E aí? Eu não sei dizer se realmente existe aquela área 51, não. Mas eu acho que aliens realmente existem. Porque afinal, nós somos o quê? Nós somos aliens. Não. Querendo ou não, nós somos. Por uma Pra pessoa de outro outras planeta, coisas. nós somos. Se a gente chegar em outro planeta, nós seríamos E aliens. quem garante que tem gente fora da Terra, assim, em outros planetas? Gente, não tem. Mas pensa comigo, cara. Nós somos somente um planeta em uma parte do universo. Existem outros seríamos planetas. tão exclusivos, né? Exatamente. Foi Deus. Deus? Deus. Deus existe? Mas assim, Anderson... Polêmicas. E Como é vem que é? cá, a base da Bíblia, se a gente for estudar, cara, pode ter Ó, indício vou- de que outra vida fora dessa terra existe. Vocês acreditam no ET Bilu que passou na Record? Busquem conhecimento, né? Isso aí mesmo. Eu tô E ligado. qual a passagem, assim, Deixa que eu- pode dizer? assim, por Se não favor. me engano, em Jó, Jó, o livro de Jó na Bíblia, fala que se não me engano, era Deus que estava rodeando outros lugares, outros cantos do universo, e depois voltou-se para a Terra para observar o seu filho Jó. Tem isso. Então, o que Deus estava fazendo no outro lado do universo, entendeu? O quê? Percebam. Daí foi bem pensado. Outras vidas. Morcegando, tava morcegando. Enfim, na Bíblia, pode ter indícios de que existem vida fora dessa Terra. Mas aí a gente tem que estudar, Ó, né? vamos Todo lá. embasamento, eu não posso só chutar. Não, porque por isso que é achismo, né? Pois é. Rob, e aí? Assim, tu tá falando sobre planetas, essas coisas. Não, planeta existe. Não, isso aí é- sei, vida, Não, né? existe, Vida em planetas. Mas assim, Existe dizem-se na Terra. que lá em Marte tem como as pessoas, né? Sei lá, em um futuro distante a gente pode se mudar lá pra Marte, enfim. E eu assim, mas como o Davi disse, eu só acredito vendo também em relação a Que galera cética. área 51, né? Bandido Robson, Tomé. você é um ET. Vai lá, Sandro, e tu aí? Eu acredito totalmente em alienígenas, assim como eu acredito que o Paul está morto. Eu acredito em vida Após a fora morte. Não, vida após a morte não, mas vida fora da Terra eu acredito, tá doido? É Aí. certeza. Gabi. Eu não acredito na Área 51, eu acho que é uma grande farsa, mas eu acredito que alienígenas possam existir sim. Gabi, deixa eu te falar uma coisa, porque você disse que acabou de dizer que não acredita. Eu tava vendo ontem um documentário, que era justamente que eu te falei, o Dreamland. Quando você chega lá na área 51, vai ter umas placas, você pode ficar até aqui. Se você passar, você vai levar um tiro. Tem gente, os patrulheiros ficam vigiando. aqui- Realmente tem. Era uma mulher e um homem, estavam só falando assim, vamos só fingir que a gente vai andar. E passavam uns carros, um morro assim acima, só vigiando os dois. Aqui chama Bom Jardim. Ou Vila das Flores, né? Tem umas placas lá de assim, Bom Jardim. Ou Passar seja, daqui É é tipo, um tiro. Ou seja, por que tudo isso? Porque nessas placas, você olhasse pra frente, não tinha nada. Era uma estrada. Era muito mais pra frente a área 51. Mas a partir desse lugar, você não podia passar. Não, mas eu acho que o que a Gabi tá dizendo aqui não é que a estrutura física não existe. Ela tá dizendo Não, esse eu lance sei. da Do ET conspiração. e tal, É, isso alienígena. da conspiração, que aumenta mais ainda. Porque, o que eles guardam lá dentro? Porque não é só por cima. Eles têm um subterrâneo também. Ó, eu acho que nasceu um pouco da mística da coisa, né? Da Área 51. Cinema, E talvez os caras não tenham nem nada. Aí vamos manter essa parada aqui, né? Só de Sabe o que eles zoas. guardam lá? Eu vou falar a revelação. Eles guardam o corpo do Paul. Pode ser Olha o corpo do Paul só, olha cara. aí, nova teoria da Em conspiração cima, surgindo em aqui. cima da harpa, né? em cima da arca, do lado E dos quem tá caixões dos cuidando? Illuminati lá. É isso aí, cara. E é de lá que os cartolas do futebol. Então, estão assistindo Eles futebol vão lá. assistir- é um lugar que eles vão pra assistir futebol. Assim, em relação à área 51, acho que vale a gente mencionar aqui algumas coisinhas também, né? Primeiro, esse lance de alienígena já dá uma teoria da conspiração. Já deu um programa todinho, um cast todinho só sobre alienígenas, né? Mas eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui. Toda a polêmica em cima da área 51, ela surge do boato de que lá abrigava um alienígena, uma nave alienígena, e até um alienígena vivo, né? Não, vários e vivos. E ainda diziam que eles contribuíam com os humanos a criar. Buscar conhecimento. Não é buscar conhecimento, não, porque antes dessa história do Bob Lazar ter falado, eles construíram aviões super secretos, diferentes do modelo normal, mas eram aviões espiões que ninguém na época tinha visto. Esse avião é diferente, é o que as pessoas pensavam que era, um OVNI. Aí depois veio essa história do Bob Lazar e todo mundo ficou, lá tem extraterrestre. E dizia também que pra construir esses aviões esquisitos pra eles, só podia ter a ajuda de quem? Dos ETs. Eles usaram a tecnologia alienígena. Sim, diziam isso também. Os iPhones têm tecnologia alienígena. Ou pode será? ser o contrário, eles usaram tecnologia da Terra com conhecimento alienígena.
A tecnologia A da ideia é Terra... essa. Será que o WhatsApp foi criado pelos alienígenas também? Porque tem aquele símbolozinho verde lá, com as orelhinhas assim pra cima. WhatsApp. WhatsApp. O Android. Não, é o Android. Momento estagiário. Mas é verde também. Mas né? deixa eu contar uma história aqui que aconteceu por volta de 1975. Você era e viva? 1980. Era Não, noite. é meu pai. Chovia muito. Não, O Sandro. meu pai, ele morava com os irmãos mais velhos numa casa próxima a uma praia, cara. E ele saiu com os irmãos mais velhos pra beira da praia quando ele falou que viu uma luz muito forte passando muito rápido por cima deles. Tipo, uma luz enorme, muito forte passando por cima deles. Que horas foi isso? E até de noite. Ele E tomou uma falou 51. que Ele até tomou hoje... 51, com certeza. Talvez, quem sabe. E ele fala que até hoje ele e os irmãos dele contam a história da luz forte. E eles têm muito medo quando eles falam isso. Meu pai tem medo dessa luz ainda. Eu ia dizer, né, que são muitas pessoas que trocam experiências de avistamentos. E eu acho que toda a mítica da Área 51 é em cima dessa história do lance do alienígena, que teoricamente teria um alienígena ali dentro. Mas recentemente, aí eu vou pautar algumas noções. Primeiro a gente tem a situação do caso Roswell, né? Famoso caso Roswell. Em 47. Né? Em 47, que diz que caiu uma nave nos Estados Unidos. E nessa época, a Área 51 não existia ainda. E as teorias que rolaram depois é que essa nave que caiu em Roswell tá lá. Pois é, a ideia é essa, foi daí que surge, né, do caso Roswell, que dizem que aí tem relatos de pessoas que moravam na região, enfim, os militares, o pessoal diz, os militares estiveram aqui, fazendeiros, esse tipo de coisa. No Brasil a gente teve um caso parecido, né, que é a polêmica lá da cidade de Varginha e o ET de Varginha, que dizem que fugiu, que teve o exército, que animais morreram. E o chupa-cabra? O chupa-cabra também entra nessa, né, mais na região ali da América Central. E o mundo ele é povoado por essas míticas, né? Só que a pergunta que não quer calar, se várias pessoas estão falando disso, não tem algo aí ou é histeria coletiva, né? Aí a gente vai para um outro, que foi o que talvez a que mais mexeu comigo recente, foi um ministro da segurança canadense que deu uma declaração e ele disse que existem alienígenas na Terra. Ele falou claramente, eu não tô falando de um jornalista, eu tô falando do ministro de Justiça, não, ministro da Guerra de Justiça, enfim, canadense, e ele declarou com todas as palavras que tinha um alienígena que trabalhava frequentemente como consultor do governo norte-americano. Tem que chamar o Will Smith ou o Tommy Lee Jones. Consultor do governo americano. Alienígena de terno e gravata. Ele falou que não é a questão de se nós vamos fazer contato, o contato já foi feito. A questão é em que momento, a gente vai botar a fotinha dele lá para vocês verem. Em que momento o contato foi feito, em que momento o governo vai abrir isso para a população. Então, de acordo com eles, o contato já foi feito. Aí a NASA, recentemente, ela divulgou um estudo que teoriza que a vida na Terra é fruto do espaço. Ou seja, a origem da vida da Terra veio no espaço, nós não nascemos aqui. Aí a teoria é bem básica. De bugar a cabeça, viu? Meteoritos. Um meteorito, no período pré-cambriano da Terra, caiu e ele tinha bactérias congeladas nesse meteorito. Quando essas bactérias caíram no clima quente do nosso oceano quente na época, eles descongelaram essas bactérias, elas sobreviveram e essas bactérias evoluíram as formas de vida que nós temos hoje. Então, essa teoria da NASA afirma isso. E que os governos americanos não, os principais governos do mundo teriam essa informação e eles mantêm essa informação sob controle para não causar histeria. Inclusive, recentemente teve um congresso no Vaticano onde uma das pautas discutidas foi como a religião se comportaria se de repente se descobrisse vida alienígena. O cristianismo permaneceria válido, a religião permaneceria válida. Inclusive um dos palestrantes, um bispo do Vaticano, ele deu uma declaração dizendo que a gente tem que fechar essa ideia de que a vida só existe aqui, de que realmente existe vida, que Deus seria poderoso o suficiente para criar a vida no universo inteiro. Aí o pessoal, e o Cristo? Jesus Cristo nasceu aqui? Ele não. Cristo teria nascido em cada povo um Cristo diferente. A ideia eu tô falando de um bispo do Vaticano, eu não tô falando de um louco, de um cara que tá teorizando. Tô falando de um cara que falou dentro do Vaticano, num congresso do Vaticano. Então, a teoria da conspiração diz aqui que tanto a NASA, quanto o Vaticano, quanto o governo americano estão preparando o terreno para revelar que nós já temos esse contato. Esse bispo... E que é um contato pacífico, senão a gente já tinha... Grão-mestre. O anticristo é um ET. Grão-mestre, esse bispo era o Lima Duarte? Eu não peguei a piada, não. Por quê? Não entendi. Porque
Alto Compadecido, cara. Compadecido. Padre João e o Bispo. Padre João. Ah, não, mas meu Deus do Tem céu. outra coisa? Eu peguei, Davi. Essa eu entendi. Tem, Porque todo Gabi, bife valeu. vai ser o Lima Duarte, cara. Tem outra coisa também, Elisandro, que fala que é até um documentário, acho que é 11 de setembro e outras mentiras que eles nos contam, que eu vou colocar também lá no site lá, No blog. sim, no blog também de vocês, a respeito disso, que ele fala sobre o 11 de setembro, né, disse que o Pentágono lá, essas coisas, ele era tudo revestido de, poxa, era platônio, era não sei o que, aqueles materiais que nem um avião passa. E ele diz, como é que um avião passou ali? O que foi que aconteceu? Tem também fala sobre o presidente Kennedy, né? Ele fala muito sobre isso também. E fala também sobre outros mistérios que ele fala e tenta falar lá a teoria dele e distorcer completamente o que o governo americano acaba fazendo, né? A teoria de que o homem não foi à lua, né? Também tem várias outras Aí outras se for coisas. citar a teoria, tem a teoria de que o homem não foi pra lua, tem a história do pé grande, tem a história da montagem lá do monstro do Lago Ness, tem a teoria de que o Nicolas Cage é um viajante do tempo. Tem essa, né, cara? João Keanu Reeves é um Titor. vampiro. O vidente, né? De quem? Keanu Reeves é um vampiro. Que o Keanu Reeves é um vampiro. Não, cara. Eu vou encerrar o cast com essa reflexão. O Keanu Reeves é um vampiro, cara. Eu tô desistindo. Eu acredito. Eu desisto, sabe? Se você conseguir Eu provar. acredito em vampiros. Você ouvinte que tá nos escutando agora, se você conseguir provar que o Keanu Reeves é um vampiro, você conseguir provar, você zerou a vida. Vem aqui buscar o seu prêmio. Eu vou arranjar um prêmio pra você. Você vai levar o Robson de né? presente pra Então, casa. Um ET de verdade. eu acho que a gente já pode ir pra dica massa, né? Dica massa, vai lá. Pode ser? Uma dica massa? Começa, quem Então, começa? puxa aí, uma dica pra gente fechar o cast, eu quero de vocês uma dica de algo que tem a ver com teoria da conspiração. Você ouvinte, quer saber mais de teoria da conspiração, você quer pesquisar, você quer se informar, você só quer viajar, ou então você só quer entretenimento, você quer brincar com essas teorias que você acredita ou você não acredita, aí vai ficar a seu critério, seu julgamento. A verdade, ela não é definitiva, vai ser você que vai julgar. A verdade está lá fora, já dizia Mulder. Eu quero que vocês, então, tragam pra mim algum exemplo de dica de algo que tem a ver com teoria da conspiração para o nosso ouvinte ir lá e continuar nesse clima gostoso de conspiração que a gente tem aqui. Vocês poderiam pesquisar sobre o Triângulo das Bermudas. Não, eu não quero nem uma pesquisa, eu quero uma obra, eu quero uma dica. Uma obra, um filme. Ah, olha O só. livro. Você quer um filme? Pronto! Tem um episódio do Arquivo X, lá da 6ª temporada, mas eu não lembro qual é o episódio número, acho que era o 6. E é um episódio que, se eu não me engano, se passa no Triângulo das Bermudas. E é muito interessante ver. A minha dica massa de hoje é o documentário Verdades Ocultas. O apresentador, o nome dele é Braz Limas, perdão. E ele fala sobre todas essas teorias que eu falei. Na verdade, o documentário completo são 5 horas, mas existem versões rolando na internet de 2 horas, 2 horas e meia, que são as partes mais importantes do documentário. Mas se você quiser saber tudo detalhado, o documentário é Verdades Ocultas, de Braz Limas. Ok. Pronto, a minha dica massa é um filme, O Sinal, A Frequência do Medo, com Lawrence Fishburne e o Brandon Thwaites. São um trio de amigos que são hackers, eles estão seguindo um rastro de um outro hacker lá famoso, aí eles vão pro meio de um deserto para poder pegar o sinal do cara, e lá, eu não posso contar o resto do filme porque senão seria um spoiler do caralho, mas o filme é muito bom. Se você conseguir passar dos 18 primeiros minutos de filme, que ele é meio paradinho, se você conseguiu passar dos 18 minutos de filme, pronto, o filme vale muito a pena, muito show. A minha dica massa vai ser um anime, como sempre, chamado Steins Gate, que conta a história de Ocarin Okabe, que é um cientista que tenta criar uma máquina de viagem do tempo usando micro-ondas. A partir disso vai ter teorias da conspiração, vai ter Illuminati e vai ter o João Titor participando da história. A dica massa que eu vou dar é um livro, O Jogo Sujo do Futebol, né, que eu não me recordo muito o autor, e ele tá em todas as livrarias, que fala sobre como o Ricardo Teixeira chegou à CBF, né, e vai falando sobre várias e várias outras coisas também, sobre dinheiro, a manipulação e essas coisas assim. Eu vou fechar aqui com 2 sugestões. A primeira é uma sugestão da nossa base aqui de ajuda. O tio da rádio. O Rui
Gil França. Tio da rádio. Que ele nos traz uma mesmo. sugestão que eu acho que é extremamente pertinente pra tudo que a gente falou aqui. E eu acho que fica de grande dica se você, ouvinte, está em Fortaleza, você é um morador de Fortaleza, nós teremos Paul McCartney. Olha, não, será que o Paul vai estar aqui? Não. Não, É o Paul não, sósia. Paul, sósia o dele. sósia do Paul, vá lá, faça um cartaz. CoffeeCast sabe a verdade. Pronto. Olha só, hashtag. Como é que eu falo? Paul tá morto. Paul is Paul is dead. Pois é. Paul is Paul's dead. dead. Cara, Paul is dead. Hashtag Paul is Paul is dead. dead. O CoffeeCast sabe. Leve bem grandão pra ir lá no Era palco. bom um membro da sociedade ir nesse show. Deus me livre, vou nada. Eu iria. Deixa Se eu isso ouvir. mesmo. Aí, com a gente. aí você leva esse cartaz lá e mostra pra ele, dá um jeito dele te ver, porque se ele ficar desconcertado, amiguinho, aí você nos avisa. É Paul a is grande dead, dica We know the truth. do Gil aqui, eu acho que é super válida. Eu vou dar uma dica, eu, Grão Mestre, também vou dar uma dica pra vocês de uma obra, né? Eu acho que é uma obra batida, mas se você não acompanhou ainda, eu acho que é uma das melhores obras para lhe inserir dentro desse universo da teoria da conspiração, né? Se você gosta de ler, e se você gosta de teoria da conspiração, você não pode deixar de ler O Código da Vinci, do Dan Brown. É um livro que, assim, ele já tem bastante tempo, já foi best-seller durante muito tempo, mas ele tem um enredo que, assim, eu acho que ele consegue ser a maior obra. Anjos e Demônios também, Que né? fala- Porque o vilão, quem são os vilões? Illuminati, né? Não vou nem mexer nessa brincadeira. Illuminati. Então, leia O Código da Vinci, do Dan Brown. Fala aí, Sandro, você quer dizer alguma Só coisa? pra encerrar, uma revelação de que no Brasil existe um alienígena e ela se chama Inês Brasil. Concordo, bate aqui, Sam, bate. Então, é isso aí, galera. Agradeço a paciência de vocês de ficar aí ouvindo a gente esse tempo todo. Se você chegou até o final, você é um É vencedor. um guerreiro. Gostaria que você pegasse todo esse conteúdo, divulgue para os seus amigos, avise para sua família, avisa pro papagaio, bota na internet, compartilha na sua timeline, retweeta o nosso conteúdo. Nós temos um blog, né, a Sociedade do Café, vai ter mais curiosidades para você, principalmente do ramo do entretenimento, cinema, notícias desse tipo, games, você gosta de HQ. Poderemos fazer uma matéria aí sobre teorias da conspiração, e já que nós somos uma sociedade secreta, não tão secreta assim, você pode se afiliar à sociedade observando nossa página e dando um like na nossa fanpage no Facebook e acompanhando nossas redes sociais. Então, acompanhe as redes sociais, faça parte desse movimento Sociedade Secreta, seja você também um membro dessa sociedade, a Sociedade do Café. Agradeço, a sociedade agradece vocês. E aí, galera? Não use a hashtag Illuminati. Cuidado. Valeu, galera. Valeu. Valeu, valeu.